94, notícia de hoje ainda é sobre o Marlon Freitas, né? Uma negociação que está se desenhando aí há alguns dias, né? O Palmeiras interessado no Marlon Freitas, não está fechado ainda, mas a notícia que me chama a atenção nessa sexta-feira sobre esse episódio é uma notícia que veio primeiro do GE. Globo, né? De que o Marlon Freitas tem o interesse de jogar no Palmeiras. E que ele manifestou esse interesse numa conversa com o John Textor, apuração aqui do Caê Mota e da Jéssica Maldonado. Então ele falou pro John Textor, quero ir, e o Botafogo deu o aval, né? Falta aí, enfim, resolver os detalhes entre essas três partes, mas a tendência é que o Marlon Freitas vá jogar no Palmeiras. Que é bom pro Palmeiras, eu acho que tá meio óbvio, a gente falou sobre isso aqui ontem, inclusive no 4 em Campo. A escolha do Marlon Freitas, eu acho que é uma escolha pessoal, ele tem lá os motivos dele, acho que nem vem muito ao caso, né? Ficar pensando por quê, porque tudo que a gente falar aqui sobre o porquê ele quer jogar no Palmeiras e não no Botafogo, seria divagar sobre hipóteses, né? Por mais que tenha uma questão objetiva aí, que seja o valor do salário, as outras questões, seriam apenas interpretações nossas. O que tá me chamando a atenção nessa história toda é como o Botafogo tá montando uma resistência menor do que eu imaginava que o Botafogo montaria para essa negociação. Queria te ouvir um pouco sobre isso, Bruno Faria. Você acha que o Botafogo faz bem, assim, de falar, quer ir? Vai, meu filho, seja feliz? O Marlon Freitas foi o capitão do Botafogo nos últimos anos, né? Eu acho que ele tá perdendo uma idolatria que ele conquistou com o torcedor. A história do clube permanece, obviamente, é um desejo dele, ele deixou isso claro ao Botafogo. E o Botafogo, quando entende esse desejo dele de que ele quer sair, o Botafogo fala, poxa, eu ofereci um contrato de renovação, ofereci um aumento salarial, e mesmo assim ele quer sair, eu acho que ele tem todo o direito de querer sair. E o Botafogo entende também que tem o direito de encerrar um ciclo que começou. Acho que está no caminho. O Marlon Freitas vai deixar a sua história. Eu acho que para o torcedor fica aquele sentimento de traição, porque o Botafogo brigou diretamente com o Palmeiras nas últimas temporadas, mas eu acho que isso faz parte do futebol e do desejo e sonho de cada atleta. Para mim, eu vejo como uma negociação normal. Normal por parte do torcedor, que vai sofrer muitas críticas por parte do torcedor do Glorioso. Ô, Michele, quando eu vi pela primeira vez esse movimento aí de uma possível contratação do Marlon Freitas por parte do Palmeiras, eu cheguei a dizer até no preleção, né, de antes de ontem, se não me engano, que eu interpretaria uma liberação do Marlon Freitas para o Palmeiras, sem muita resistência do Botafogo, como talvez um sinal de falta de ambição do time para a temporada. Com essa informação de que o Marlon Freitas manifestou direto para o John Textor o interesse dele de jogar no Palmeiras, eu já começo a pensar um pouquinho diferente. Eu já acho que a gente pode interpretar também como uma questão de que aí vai, né? Aqui fica quem quer, aquelas coisas todas, e fica quem quer, não no sentido assim agressivo, não assim, simplesmente coisa da vida. Se você quer ir, vai, a gente não vai atrapalhar, o Palmeiras paga o que tem que pagar. E tudo certo, e segue a vida. Você está interpretando esse movimento do Botafogo mais para que lado? Você acha que o Botafogo faz bem, assim, de não ficar com um jogador que está manifestando interesse de jogar em outro lugar? Ou tinha que ser mais levado em conta o fato de que não é só a saída do Marlon Freitas, é o reforço de um time que tende a brigar por coisas pelas quais o Botafogo quer brigar também na temporada? Eu não sei se o Botafogo quer brigar, assim, querer até acho que quer, mas eu não sei se o Botafogo fará movimentos que o coloquem em condições de brigar pelas mesmas coisas que o Palmeiras. E também acho que esse é um dos motivos, além da questão salarial, que levam o Marlon Freitas ao Palmeiras. Se o projeto do Botafogo fosse sólido, se o Botafogo estivesse buscando peças para um 2026 mais encorpado, com mais condições, com mais capacidade de brigar por títulos, como fez em 2024, penso que a própria renovação contratual do Marlon Freitas ela teria já sido tratada antes, né? Ela já teria sido abordada antes. O Botafogo deixou para abordar em janeiro de 2026, que é o último ano de contrato dele com o Botafogo. Então aí para mim já sinaliza um atraso do Botafogo. A gente está falando de um cara que é líder técnico e líder
do ponto de vista de ambiente no vestiário do Botafogo. E dentro de campo, ele é um cara que dificilmente oscilou. Mesmo nos piores momentos do Botafogo, o Marlon Freitas se manteve jogando bem. Então a gente tá falando de um dos pilares do time. O Botafogo demorou muito para tratar da renovação dele. Demorou muito. E também não vejo com naturalidade esse ok do John Textor para ele, para que ele vá para o Palmeiras. Eu acho que tem um ponto importantíssimo desse negócio que a gente não pode, na minha opinião, falar a respeito dele sem dizer isso, que é o fato de que o Marlon Freitas tem contrato com o Botafogo até o fim de 2026. Logo, se tem uma janela para o Botafogo fazer dinheiro com essa negociação, se ele não quer renovar e parece que esse é o interesse, essa janela é a janela atual. Porque na próxima ele já poderia assinar um pré-contrato e no final de 2026 sair livre sem deixar nada para trás, nada que eu digo financeiro, né? Qualquer time poderia buscar ele de graça. Então, assim, eu entendo o que o Botafogo está fazendo, porque se o jogador quer ir e só tem mais um ano de contrato, realmente você tem que estar mais aberto ali e poder negociar. Mas dar esse ok assim, sei lá, eu acho que até impede o Botafogo de, quem sabe, até buscar um valor bom com o Palmeiras. Enfim, se fala aí de cerca de 30 milhões de reais, né, o que está se falando. Mas é uma perda gigantesca para o Botafogo. E acho que sinaliza também muito da falta de ambição desse time desde que venceu Libertadores e Brasileirão em 2024, não olhou para os outros anos da mesma forma pensando em investimento. André Neto, que o Marlon Freitas é um bom jogador, eu acho que não tem muita discussão, né? Que pode ajudar muito o Palmeiras, acho também que não tem muita discussão, mas ele é um jogador assim do nível que valeria o Botafogo fazer esforços financeiros, que valeria o Botafogo ter pensado numa renovação antecipada, que vai ser difícil o Botafogo conseguir encontrar no mercado um jogador desse nível. O Marlon Freitas é isso tudo de jogador, André? Acho que sim, Léo. Acho que o Marlon Freitas virou esse ídolo recente da torcida do Botafogo, não só pelas conquistas que o clube teve, principalmente em 2024, mas pela postura, pela entrega e pelo desempenho que ele teve nos jogos mais importantes do Botafogo nesse período vitorioso aí de 2024-2023. Mas acho que essa venda ela passa muito pelos bastidores do clube. Passa muito pelo John Textor, que fez negociações que até hoje a gente não tem muita transparência sobre como foram feitas com o Lyon, com a então Eagle, né, com o grupo de clubes que estava envolvido ali junto do Botafogo. E desde o fim desse ano, desde esse segundo semestre, a gente já vem ouvindo de que o ano de 2026, do ano do Botafogo, será um ano de corte de gastos, de redução da folha salarial do clube. Então acho que a perspectiva do Botafogo em si, de planejamento interno, não é de brigar pelas coisas que o Botafogo brigou em 2023 e 2024. O Botafogo não tinha receita para sustentar os investimentos que fez ao longo dos últimos anos, e a conta chegou agora. O Marlon Freitas não ter renovado com o Botafogo, eu acho que parte muito disso. Parte muito do Botafogo olhar para o seu futuro e falar, a gente precisa gastar menos com o nosso elenco. Então, Marlon, você é ídolo, a gente respeita muito toda a sua história, tudo que você construiu aqui dentro, mas a gente não pode pagar a pedida salarial que você quer. E aí, nisso, o Marlon Freitas, acho que por tudo que ele já fez no Botafogo, acho que é normal também do jogador se sentir um pouco desvalorizado e olhar com interesse para uma proposta do Palmeiras, que tem o planejamento de, não só no ano que vem, mas nos próximos anos, se manter brigando por todos os títulos do futebol brasileiro e do continente e também dos títulos mundiais que a gente tem sendo disputados agora. Eu acho que para mim parte muito disso. Acho que o Botafogo, vendo que não conseguiria atingir a pedida salarial do jogador, porque precisa reduzir custos, vendo que o Marlon Freitas só tem mais um ano de contrato, que o Palmeiras está disposto a pagar 6 milhões de dólares por um jogador de 30 anos que só tem mais um ano de contrato, é um negócio bom, querendo ou não, na parte financeira para o Botafogo também. Então, eu acho duro, um golpe duro para o torcedor do Botafogo. Acho que a gente pode até pensar em um paralelo de um cenário do mundo invertido, do Stranger Things, assim, do Botafogo levar, por exemplo, o Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes já tem 32 anos, mas é um capitão histórico do time do Palmeiras. E você até pode pensar que talvez já esteja na hora de fazer uma transferência, de pensar em rejuvenescer o elenco, mas seria um golpe tremendo, por liderança, por parte técnica, por parte física. Então acho que para o torcedor do Botafogo essa negociação... Né? Sim, tem isso também, porque é um cara que está entregando muito, né?
que ele tá conseguindo jogar e jogar bem. E sempre lembrando, quero bater nessa tecla bastante, né? Nesse caso, não só o baque da saída, o baque de ainda ver reforçar um rival direto nos jogos aqui, né, da América do Sul. Eu tô começando a achar que o Botafogo não tá posicionado na janela para ser esse rival direto. Mas tá? assim, mas mesmo que não seja, assim, pode ter um confronto de Libertadores, por exemplo, que não é nenhum absurdo mas aí Botafogo pode ter classificar. com vários, né? Então, mas assim, os movimentos que você faz na janela, eu acho que eles sinalizam muito pelo que o time vai brigar, né? Sem e dúvida. A gente não vê o Botafogo se movimentando nesse sentido. Mas é que assim, do mesmo jeito que o Vasco fez uma final de Copa do Brasil, por exemplo, o Botafogo evidentemente vai poder fazer no ano que vem, independentemente do elenco que tenha. E aí você imaginar, né, André, que você ainda vai ter que jogar contra o Marlon Freitas por isso, Sim. Eu acho que é um agravante em relação a você vender o cara, sei lá, pra Rússia, pra outro mercado. Sim, e acho que isso entra também, Léo, no que eu falei. Eu acho que a proposta do Palmeiras é muito boa pro Botafogo. Me lembra um pouco a venda do Júnior Santos no ano passado, que o Atlético Mineiro chegou oferecendo um caminhão de dinheiro pelo Júnior Santos. E, inclusive, se a gente for olhar hoje, um ano depois, foi uma excelente venda do Botafogo, porque o Júnior Santos passou o ano inteiro praticamente machucado, não rendeu nada no Atlético Mineiro e o Botafogo levou uma grana boa. Eu acho que na parte financeira isso pesa, mas é isso do que eu falei, Léo. Pra mim, essa venda é impossível você desconectar do bastidor do Botafogo. Porque se o Botafogo tá com a parte financeira em dia, o Palmeiras chega perguntando, e o Marlon Freitas, o Botafogo já desliga o telefone na hora. Não tem conversa. E é o que eu estava falando sobre o Gustavo Gomes. Eu acho que se o Botafogo ligasse pro Palmeiras perguntando do Gustavo Gomes, a Leila Pereira ia dar risada na cara do John Textor. Porque envolve muito isso. Eu acho que o Botafogo se vê nessa situação de que vai perder jogadores porque não consegue manter financeiramente, não consegue pagar o que esses jogadores merecem receber pela trajetória que construíram dentro do clube, e esses jogadores vão buscar outras oportunidades. Acho que no fim das contas o Botafogo consegue uma proposta boa para vender o jogador, mas é isso, é uma dor tremenda. O torcedor do Botafogo vai ter que ver o Marlon Freitas jogando contra pelo menos 2 jogos no ano no Campeonato Brasileiro e eventualmente também em Copa Libertadores, em Copa do Brasil e em outros torneios por aí.